Não, mas está aqui. Hebreus 10, 26. Vamos ler só o texto que ele citou para ver se existe a necessidade de nós lermos o contexto. Hebreus 10, 26 diz assim: se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Tá, então vamos entender o seguinte: só por esse verso aqui, realmente, não vai se fazer necessário nem fazer a leitura do contexto. E agora eu nem sei se era esse verso que ele queria citar. Porque o que acontece? O contexto dessa pergunta, para talvez você que está aqui e é novo no Manual do Casamento, quando ele pediu para eu fazer essa referência aqui, essa leitura, essa análise desse verso em relação ao adultério e alegando que apenas a blasfêmia contra o Espírito Santo que é o pecado que não tem perdão, o que acontece? Existe uma discussão no meio cristão, principalmente quem lida com casamentos e restauração do casamento, a respeito do segundo casamento. Porque a Bíblia identifica um segundo casamento, sendo o cônjuge do primeiro casamento vivo, a Bíblia considera como adultério. E aí alguns que estão no segundo casamento ou que defendem o segundo casamento dizem assim: tá, Diego, é adultério, mas o adultério é um pecado que tem perdão. O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia do Espírito Santo. Ok, isso é bem verdade. O adultério é um pecado que existe perdão, assim como o assassinato, o roubo, a mentira. E eu não vou contrário à Bíblia em relação a isso. Só que tem um porém. Todo pecado, para ser perdoado, ele precisa ser confessado, ele precisa ser arrependido e ele precisa ser abandonado. Nós temos esses requisitos para o perdão do pecado. Quando Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, não foi de uma maneira assim: bem, agora eu morri, a humanidade pode viver de boa porque já está todo mundo garantido no céu. Não foi bem assim. É salvo quem? Aquele que crê em Cristo, aquele que agora vive conforme as suas instruções e aquele que tem os seus pecados lavados no sangue do Cordeiro, que é uma referência simbólica à morte de Cristo na cruz. Ou seja, o perdão de todos os pecados da humanidade está acessível na cruz. Só que eu preciso ir até a cruz para receber o meu perdão. E eu só recebo esse perdão se eu confessar o meu pecado e se eu abandonar o meu pecado. Porque se eu continuar com o meu pecado não é perdoado. E agora aqui é dito exatamente isso. Olha, se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados. Ou seja, se você ouviu que lá na cruz você tem o perdão dos seus pecados acessíveis a você, se você teve conhecimento que Cristo pode perdoar os teus pecados, se você teve conhecimento de que adultério é um pecado, se você teve conhecimento que um segundo casamento, sendo o cônjuge do primeiro vivo, é adultério, e mesmo assim você voluntariamente continua no pecado, então aquele perdão ofertado lá na cruz, para você, não tem mais validade. É o que o texto está dizendo. Agora, quando nós falamos aqui voluntariamente continuarmos no pecado, é qualquer pecado. Inclusive adultério. Diego, mas o adultério tem perdão, Diego. É só a blasfêmia contra o Espírito Santo que não tem perdão. Ok. Só que eu preciso abandonar o pecado. E o texto que você me citou diz exatamente isso. Eu não sei, pelas tuas palavras, se a tua intenção era reforçar
a questão de que o pecado precisa ser abandonado, ou se a sua intenção era reforçar que qualquer pecado pode ser perdoado, inclusive um adultério, inclusive de um segundo casamento. Mas o fato é que o texto deixa claríssimo aqui é exatamente isso. Que de fato, se você continuar no pecado, infelizmente, a cruz ela não vai ter eficácia para você. Diego, só que eu adulterei, eu matei, eu roubei, Diego, eu quebrei todos os mandamentos. Vá para a cruz. Existe perdão lá para você. Diego, eu fui e pedi perdão, mas eu continuei voluntariamente matando, roubando, adulterando da mesma forma que eu fazia antes. Ok, nesse caso, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Mas o que existe é uma expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Ou seja, se você foi até a cruz, se você reconheceu tudo isso, se você continuou na sua vida de pecado, então não há o que se falar mais de cruz com você. Você está entendendo? Se você não abandonar os pecados pelos quais Cristo morreu para que você tivesse vida, infelizmente não há muito que nós possamos fazer em relação a isso. Nem Cristo, nem o Espírito Santo. Se você recebeu de graça a oferta da salvação e do perdão dos seus pecados, mas você rejeitou porque talvez você ama muito a sua segunda esposa, talvez porque, Diego, mas eu já estou há tantos anos com meu segundo marido, enfim, seja lá qual for a sua justificativa, se você permanecer no pecado voluntariamente, então não há mais o que se discutir em relação a isso, tá bom? Eu creio que é basicamente essa análise, né? Tem um verso aqui, no verso 29, que eu achei interessante dizer isso para vocês. Ó. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado, merecedor aquele que pisar no Filho de Deus. Tiver por profano o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajar o Espírito da graça. Ou seja, e aí no verso 31 diz, né? Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se Cristo te ofertou e você foi até a cruz, se você conheceu essa mensagem, não rejeita. Pior será para ti do que não ter conhecido, tá bom? Que Deus te abençoe. Família,